Vamos, sim senhor, conversar em rubrica das quintas-feiras, e para que ela aconteça, a presença de Ricardo Brasil tem-se tornado imprescindível. Para já cumprimentá-lo e agradecer muito a presença aqui no Rádio Clube de Angra, assim, sempre entre uma e outra tarefa, eis que há um bocadinho para falar com os nossos ouvintes. Obrigada por isso. Olá, bom dia a todos que nos possam estar a ouvir. É um bocadinho, mas é sempre um bocadinho muito agradável e sempre com muito gosto que a Casa de Saúde São Rafael também disponibiliza este espaço para que os ouvintes possam ficar esclarecidos de algumas dúvidas que possam ter sobre os mais variados conceitos sobre a nossa saúde psicológica e doença mental e tudo o que nós precisamos para ter aqui um equilíbrio nesta área. É fundamental, dizemos sempre e nunca será demais que a saúde mental tem de ser realmente olhada com olhos de ver. Hoje o assunto tem a ver mesmo com burnout, com stress, são palavras que foram entrando nas nossas conversas e que já existiam esses sentimentos, não eram nomeados, mas o que é o conceito então que vem ser trazido hoje aqui? Bom, eu hoje achei interessante nós falarmos um bocadinho sobre stress no trabalho. Houve uma pessoa que me pediu também para falar sobre esse tema, porque está sempre muito em voga e temos sempre muita gente a falar sobre o stress e o stress do trabalho, e a verdade é que nós passamos mais tempo nos nossos trabalhos do que nas nossas casas. Em horas acordados passamos mais tempo no trabalho, e obviamente que se isso acontece, devemos ter as condições propícias para termos uma boa qualidade de vida e termos um equilíbrio aqui entre a componente física e a componente emocional, obviamente numa área que é importantíssima para nós, que é a profissional, que faz parte de um dos nossos papéis sociais, sermos profissionais de alguma área, e é isso que vai garantir o nosso sustento, obviamente, da nossa família, não é? Obviamente que o stress do trabalho existe, porque o trabalho tem exigências e nós temos que responder a essas exigências. Quando se verifica uma situação de stress no trabalho, está muito relacionado com uma resposta, lá está, física, emocional, comportamental do trabalhador, quando as exigências do seu trabalho profissional não é, excedem, ou seja, são para além dos recursos ou das capacidades ou das necessidades que o próprio trabalhador tem, não é? Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio, não é, entre as exigências do trabalho e as capacidades e as competências que o trabalhador tem. Muitas das vezes isto não é visto desta forma e exigem cada vez mais. E depois existe aqui um outro problema, que é aqueles trabalhadores que são competentes e que fazem fazem bem o exercício das suas funções, são os que são chamados pela entidade patronal para fazer mais trabalho, cada vez mais, porque sabem que vai ficar bem feito, e aqueles que se calhar estão ali mais tranquilos e vão fazendo ali a um ritmo mais lento, acabam por ter menos trabalho porque os outros é que são chamados. Isso obviamente depois causa uma sobrecarga, em que se as pessoas não tiverem aqui algumas estratégias de autocuidado e não souberem gerir bem as exigências do trabalho com as suas capacidades, poderemos estar aqui perante situações que vão causar aqui um desequilíbrio e que depois vão levar àquilo que nós estamos muito habituados a ouvir, que são as baixas médicas, os atestados de incapacidade temporária de trabalho, e em muitas situações as pessoas, quando estão desgastadas, mas não entram por aí e vão para o trabalho, e muitas não são tão produtivas quanto poderiam ser, porque não estão tão saudáveis como já estiveram outrora. E aí temos um outro termo, que é o presentismo, que é a pessoa ir para o local de trabalho e não ser produtivo e apenas estar lá sem produzir ou produzir pouco, digamos assim. Pronto, obviamente que temos toda aqui uma panóplia de situações que acontece com todos nós, ou seja, quem nos está a ouvir, obviamente que sai a identificar com algumas das coisas que estou a dizer, porque todos nós temos stress no trabalho, também tem, e fazer um equilíbrio desta gestão às vezes não é tão fácil assim. O diagnóstico feito, penso que é transversal a todos, diria mesmo, arriscando os ambientes de trabalho, salvo honrosas exceções. O presentismo é mais uma palavra, e isto prejudica não só a pessoa que está ali pronto, só por estar, mas também toda a empresa, toda a comunidade. Se for o atendimento ao público, então as coisas pioram. E depois há um fenómeno, Ricardo, que eu não sei se gostaria de abordar, que tem muito a ver com as novas gerações
ao encontrarem esta situação nos seus novos trabalhos, quando começam a entrar no mercado de trabalho, lidam logo com uma ruptura. Já não há aquele espírito de sacrifício que havia algumas gerações atrás. É difícil, mas vamos lá. Agora a pessoa despede-se mesmo quando não se sente bem, assim, à mínima dificuldade. Pois, isto é um tema também muito interessante, aqui, fugindo aqui um bocadinho àquilo que estávamos a falar, mas que nós estávamos habituados a termos que ficar naquele primeiro trabalho para o resto da nossa vida. Até porque havia compromissos bancários, familiares. Exatamente. E, portanto, com o medo também, como está aqui a dizer e bem, de não fazer face, não conseguirmos, lá está, podermos cumprir com as necessidades que temos nas nossas vidas, financeiras, fisiológicas, alimentares, ou seja, não ser o sustento da família. E portanto as pessoas muitas vezes sacrificavam-se com trabalhos que não eram aqueles que mais gostavam para poderem garantir que tudo à sua volta teria estabilidade. Hoje em dia esta população mais nova não vem com este espírito de sacrifício tão vincado desta forma e também tem menos tolerância, lá tem uma geração com menos tolerância à frustração, não acompanhou um desenvolvimento da sociedade diferente, não viveu a evolução da sociedade como nós mais antigos vivemos, eu menos, mas os meus pais mais, os meus avós mais, e os sacrifícios todos que tiveram que fazer para que pudessem ter a sua vida estruturada, com os bens que conseguiram e com as condições que depois, posteriormente, deram aos seus filhos. Ou seja, as condições materiais, físicas, não é? A nível dos cuidados de educação, do acesso à educação e da própria saúde, do acesso à saúde em si, são muito diferentes àqueles que tinham os meus avós, os meus bisavós ou os meus pais também. Logo, tiveram uma resiliência muito diferente, ou seja, uma resistência psicológica diferente também, e portanto muito mais capazes de fazer um sacrifício e de estarem ali. Este pessoal mais novo, se não está a gostar, muda. O que, por um lado, temos aqui exatamente isto que estava a dizer, que é a menor capacidade de tolerância, a menor capacidade de sacrifício. Por outro lado, também temos uma população com uma maior capacidade de visão e perceber assim, ok, identificar precocemente assim, eu não vou ser feliz aqui, eu não tenho que não ser feliz na minha vida e posso arranjar algo que me preencha mais e que me equilibre mais e que me reestruture de uma forma diferente e portanto eu não quero fazer isto para o resto da minha vida, não tenho que me acomodar e ser menos feliz ou estar só assim mais ou menos no desempenho destas funções. Também temos esta visão, que é uma coisa boa, que esta geração nos traz, ok, muito mais aberta a novas experiências comparativamente às anteriores. Não é à toa que também temos muitos jovens que têm experiências também no estrangeiro e que depois voltam às suas terras com visões completamente diferentes e que renovam, e é importante nós muitas das vezes sairmos das zonas de conforto para podermos, obviamente, ver opções que sejam mais propícias e mais benéficas para o desempenho daquilo que estamos a fazer, neste caso profissional, e ver coisas diferentes é fantástico. Todas as vezes que nós saímos do nosso percurso profissional diário e vamos ver outras empresas, outras instituições, outros hospitais com outras práticas, voltamos com ideias completamente diferentes. E aqui temos um benchmarking que é muito importante acontecer, que é exatamente nós irmos beber um pouco do melhor que se faz noutros sítios e também levarmos um pouco do melhor que fazemos nos nossos locais. Ou seja, estas interações são muito importantes e as instituições cada vez mais promovem isto, a ver aqui uma visualização. O próprio Instituto São João de Deus, nesta nova reestruturação da sua direção, uma das coisas que tem em visão é exatamente profissionais das diferentes casas de saúde irem dar formações a outros profissionais e nós podermos passar por vários centros assistenciais, não é, várias casas de saúde, para podermos perceber o que melhor fazemos dentro do nosso instituto e podermos replicar nos nossos hospitais também.
Muito bem. Pronto, eu aqui meti-nos por um atalho, não sei, voltando atrás, o que é preciso mesmo dizer a quem nos esteja a ouvir e não esteja contente com o seu trabalho e esteja a sentir-se mal. Por vezes é o chefe, é o patrão, outras vezes são os colegas. Como é que a pessoa que tem de trabalhar e não quer despedir-se, também não se sente bem metendo uma baixa, como é que ela pode gerir então estas Eu vou fazer isto aqui com uma introdução que é preciso nós também percebermos e saber distinguir. Nem todo o stress é prejudicial à saúde. E atenção, quando nós estamos aqui a falar de stress, estamos aqui a falar apenas de um tipo de stress e estamos a falar do stress psicológico, porque o stress é qualquer mudança que ponha em causa a homeostase do organismo, ou seja, o equilíbrio do organismo, das funções internas do organismo. E o stress psicológico é apenas um deles. Dentro do stress psicológico, temos aqui dois tipos de stress que é importante distinguir. Temos o eustress, que é um stress positivo e que nos faz, se calhar, aqui com aquele frenesim da última da hora, criar coisas espetaculares. Há pessoas que funcionam muito bem com isto e são uma delas. Sob a pressão, eu já percebi. Eu gosto de funcionar sob pressão e acho que é interessante criar ali com aquela ansiedadezinha para cumprir os timings. Se calhar surgem coisas muito interessantes. E o eustress, que é um stress que nos motiva, é um motor, não é à toa que nos Jogos Olímpicos, por exemplo, são batidos recordes mundiais de atletas que treinaram anos e anos para irem aos Jogos Olímpicos e com aquela adrenalina dos Jogos Olímpicos e com aquele stress positivo conseguem atingir níveis físicos que não atingiram durante anos que estiveram a treinar para tal, por exemplo. Depois temos o stress negativo, e aí é um stress que nos adoece. É um stress que pode ser crónico ou desadaptativo e leva aqui a uma exaustão e ao tal burnout que tanto falávamos e problemas de saúde física e mental. Ou seja, indo por aqui e para esta parte do stress, temos que identificar no nosso local de trabalho se as funções que nós estamos a desempenhar são compatíveis com a nossa capacidade, não só intelectual, cognitiva, mas física também, e se naquela altura do ano estamos aptos a desempenhar as mesmas funções que se calhar o ano passado desempenhávamos bem. Quando não estamos bem, temos que identificar que não estamos bem e não há problema nenhum não estar bem. Temos é que perceber o que é que podemos fazer para mudar. Umas vezes pode ser uma abordagem com as chefias e perceber o que é que aconteceu de diferente no desempenho das funções, se está tudo igual, se calhar aquela rotina de fazer sempre as mesmas coisas levou a que a pessoa ficasse também um pouco menos produtiva, mas se advém de algum problema físico e se estou mais cansado, se não estou a conseguir fazer as mesmas funções que fazia antes, tenho que identificar isto. Depois também perceber aqui uma coisa, se quando eu acordo para ir para o meu local de trabalho, se eu vou com serenidade, se eu vou bem disposto ou se já vou angustiado porque vou para o trabalho. E quando eu identifico que estou angustiado porque vou para o trabalho e não me apetece ir, aí se calhar temos que pensar no que é que nos está a acontecer. Porque é que eu não quero ir para o meu local de trabalho? O que é que está a acontecer no meu local de trabalho para eu não não querer voltar lá ou não querer ir para lá? Portanto, se existe algum fator, muitas das vezes é fácil identificar. Pode ser com um colega, tem muitos pacientes que nos chegam com problemas com colegas e que os próprios colegas muitas das vezes nem sequer identificam que estão a ser um problema, porque aquilo tem a ver com a personalidade deles e com a maneira de ser deles, mas naquela fase de vida daquele paciente, o impacto da comunicação daquele colega para com ele está a ter uma consequência muito negativa e destruturante na vida dele. Ou também podemos estar aqui perante, por exemplo, situações de mobbing, que é um tipo de assédio moral, e que faz aqui com que a pessoa se veja mais pressionada porque não está a ter, obviamente, as condições de trabalho necessárias para poder estar com qualidade de vida no seu trabalho. Mas aqui estamos a falar em alguém que prejudica outrem propositadamente? Exatamente, ou seja, o assédio moral propriamente dito é um termo que é mais geral, não é? E que engloba qualquer conduta que implica um abuso, não é? Uma conduta abusiva e que seja repetitiva e prolongada. Não foi um dia simplesmente que aconteceu, mas que aquela chefia ou que aquele colega ou seja, ao longo do tempo viola ali, lá está, a dignidade do trabalhador, não é? E cria um ambiente hostil, que pode ser obviamente praticado por qualquer pessoa dentro da instituição, organização, colegas, subordinados ou superiores.
o mobbing, especificamente dito, como eu estava ali a falar há pouco, é mais direcionado, lá está, especificamente direcionado ao assédio moral, mas num contexto de trabalho que envolve, lá está, é sistemático, não é? Uma campanha sistemática e organizada contra um indivíduo em particular, não é? Normalmente é premeditado, é calculista, ou seja, e pode esconder, pode muitas vezes envolver muitos agressores ou apenas um, não é? E pode ser encorajado pela própria estrutura organizacional, o que é às vezes complicado, que é, imaginemos que há uma empresa que é despedir que é que um colaborador se despeça, e há ali uma série de pessoas que começam ali lá está, falando num termo menos científico, fazer a folha, não é? Exatamente. E aquela pessoa sente-se ali encurralada, a ter necessidade de quase pedir admissão para que tudo flua, e lá está, temos que perceber que são duas acontece. Situações bem distintas, de facto. São distintas, mas acontece bastante. E há cada vez mais preocupação nas empresas em ter medidas para reduzir os riscos psicossociais, não é? E é aqui que vem o mobbing, que vem o stress no local de trabalho, que vem esta componente, onde há muitas empresas que têm políticas de tolerância zero a qualquer tipo de agressão psicológica no trabalho. E tem team building e tem preocupação em que o colaborador se sinta confortável no seu local de trabalho. Há empresas que, por exemplo, cá na ilha não é tão comum, mas lá fora no continente temos empresas que têm, por exemplo, creches para os seus filhos, para os filhos dos colaboradores, tem local para levar os animais de estimação, para deixar os animais de estimação, por exemplo. As próprias empresas locais aqui também cada vez mais promovem convívios entre colaboradores, viagens, há empresas cá que promovem viagens para outras ilhas com os seus colaboradores. A Casa de Saúde de São Rafael, por exemplo, foi uma delas, em que o ano passado fomos todos à Fajã de Santo Cristo com um passeio totalmente pago pela instituição e almoçámos lá, passámos lá o dia, voltámos à noite. Lembro-me, por exemplo, aqui que a Teralto todos os anos faz o dia da empresa e fazem numa ilha consoante que tem as suas exatamente, as suas filiais. O ano passado foi no Pique, foram todos para o Pique. Este ano foi na terceira, vieram todos das outras ilhas para a terceira. Portanto, há aqui há uma maior preocupação atual nas empresas em reduzir o stress no trabalho e promover um bom ambiente de trabalho e um bom espírito de equipa, porque um trabalhador que esteja bem é muito mais produtivo do que um trabalhador que não esteja tranquilo, não é? Portanto, estamos aqui a falar que, segundo a ordem dos psicólogos, por exemplo, as pessoas que têm que colocam baixas é muito alto, é muito significativo e é um trabalho depois reduzido. O próprio presentismo afeta em média cerca de 15,8 dias por trabalhador por ano, ou seja, estamos aqui a falar de uma porcentagem muito elevada e é uma média, ou seja, há pessoas que têm muito mais do que isso, que é chegar ao local de trabalho e simplesmente não serem produtivas e não conseguirem fazer nada. Já as baixas médicas, por exemplo, indicam que o absentismo está relacionado com muitos fatores psicossociais e representa, por exemplo, cerca de 8 dias perdidos por ano por trabalhador. E nem sequer estou a falar das baixas médicas prolongadas, eu estou aqui a falar de absentismo de faltas que está sentindo-se mal e está mais deprimido naquele dia e não consegue ter tanta capacidade de trabalho. A maior parte destes problemas estão todos ligados a doenças como ansiedade, depressão e burnout. E essa é uma das maiores causas. O que depois teríamos aqui um programa também muito interessante para explorar, que era a parte financeira por trás disto tudo, ou seja, o custo do absentismo às empresas portuguesas são milhares de euros por ano, considerando várias coisas, custos diretos, substituições de colaboradores, indenizações, ou seja, há custos diretos e indiretos. Os indiretos, e obviamente, sobrecarga dos colegas às vezes. Os indiretos têm exatamente isto, a sobrecarga dos outros colegas, a quebra da produtividade, a rotatividade que vai ter que haver ali para colmatar a falha daquele colaborador, o explicar outra vez uma integração naquelas funções. Portanto, tem aqui uma série de problemas que são muito significativos neste âmbito. Assim sendo, estão levantadas realmente as razões para este presentismo, e quem nos está a ouvir, certamente que muita gente se há de identificar com, pelo menos durante algum tempo da sua vida.
para fecharmos com aquela chave de ouro que só o Ricardo sabe, o que é que uma pessoa que se sinta assim descrita pelas suas palavras na sua situação atual, o que é que ela terá de fazer? Olha, eu vou dizer, vou-lhe responder pela mesma forma que acabei a minha última consulta ontem à noite, a explicar à paciente em questão que tudo aquilo que nós não resolvemos na nossa mente, ou seja, que nós não abordamos e que guardamos para nós e que não exploramos e que não desabafamos, não é? Lá está, não chegamos a uma conclusão prática para a resolver. Tudo que nos incomoda psicologicamente, tudo aquilo que nós não resolvemos na nossa mente, se não for resolvido, vai se transformar num sintoma físico pela psicossomatização. E aí temos dezenas de sintomas: taquicardias, lá está, ataques de ansiedade, exatamente, apertos no peito, angústias, dor abdominal, problemas gástricos, desmaios, tonturas, insónias, hipersónias, etc. Tudo aquilo que nós não resolvemos vai se transformar em sintoma físico. Então, as pessoas têm que perder o medo de falar, perder o medo de perder o seu emprego, porque têm que perceber que têm direitos, ok? E se as instituições não estão a cumprir com os seus deveres enquanto instituições, há direitos que são salvaguardados pelo colaborador. E, portanto, ele não está sozinho. A empresa, a instituição não é soberana, ou seja, há uma regulamentação que o protege. E, obviamente, se for uma coisa mais simples, com um colega ou com a própria chefia, vamos falar com a chefia direta. Se o problema for com a chefia direta, vamos falar com a chefia acima da chefia direta. Se a chefia direta for a chefia de topo, aí sim temos a delegação de trabalho e temos apoio jurídico e temos N situações que podemos resolver. Ficarem calados e sofrerem silenciosamente, a irem todos os dias para o local de trabalho mal dispostos e a adoecerem, não é uma opção. Tudo se resolve nesta vida desde que nós partilhamos a nossa preocupação. Muito bem. Então está por hoje feito o programa e de facto diria mesmo muito bem feito, porque é daqueles assuntos que mexe com muita gente. Quem sabe não voltaremos ainda a trazer mais, porque o Ricardo, por mais que procure um ou outro apontamento, tem isso tudo na sua cabecinha. Quase não precisa de apontamentos e certamente que foi uma grande ajuda. Também já agora fica aqui o repto mais uma vez para que as pessoas sugiram temas que o Ricardo possa aqui ajudar, porque já sabemos que acaba sempre bem esta história. Sim, portanto... Sim, nós temos aqui um desafio, sendo semanal, é um desafio muito grande não ser repetitivo e, portanto, trazer temas novos e temas que também despertem a atenção de quem nos está a ouvir é um desafio semanal para a Odília e para mim, mas vamos tentando fazer o nosso melhor para podermos chegar a quem nos ouve com novidade também e que possa ser uma mais-valia para quem nos possa estar a ouvir. É essa a principal intenção deste programa. Obrigada, Ricardo, e até de hoje a 8 dias. Muito obrigado e obrigado a todos.